O S&P abriu por volta dessas duas concentrações de gama e depois disparou buscando o GAC 5, essa outra concentração de gama. Entender o que são essas concentrações de gama e como elas funcionam, segue o vídeo. Estou no gráfico do SPX, o índice do S&P 500, no gráfico de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 14. O ativo ele abriu com um leve gap de baixa por volta desse gamma wall, consolidou entre o gamma wall e esse outro ponto, que é o ponto de equilíbrio aqui do gama, entre gama positivo e negativo. Ele conseguiu se segurar em gama positivo e disparou, foi direto para a próxima grande concentração de gama, que era o GAC 5. Chegando lá, o mercado consolidou. O market maker provavelmente começou a vender o ativo, começou a segurar a onda do mercado. Bom, o que são exatamente essas concentrações de gama? Nada mais é do que pontos de interesse entre os investidores e o market maker, e por conta desse grande fluxo de opções, o market maker precisa fazer o delta hedge dele. Ele precisa se hedgear contra movimentações de alta e de baixa. Então, como estamos em condição de gama positivo, se o ativo sobe, como fez no dia de ontem, o market maker vende o ativo. Então, nesses pontos de interesse é onde o market maker ele atua. O QQQ abriu praticamente aqui no 0 a 0, mas puxou forte aqui na abertura, como vocês podem ver, foi direto no put suporte. Chegando lá, uma grande reação. O mercado disparou, foi buscar o GAX 1, realizou um pouquinho e continuou sua alta e foi para a grande concentração no Gamma Wall. Chegando aqui, o ativo consolidou por volta das 1, conseguiu passar esse preço momentaneamente, mas no final do dia voltou para essa grande concentração no 556. A Nvidia, movimentação bem parecida. O ativo abriu no 0 a 0 por volta já dessa Gamma Wall, despencou, passou do GAC 5, foi direto para o put suporte também. Chegando lá, grande reação do mercado. O mercado voltou forte, consolidou mais uma vez por volta do GAC 5 e depois voltou para o 0 a 0 aqui por volta da abertura. Consolidou boa parte do tempo e aí no final do dia acabou realizando um pouquinho, voltando para o GAC 5. Fechando o dia levemente negativo. A Tesla, por outro lado, abriu com um gap relevante aqui de alta, passou desse gamma wall e foi direto, isso logo na abertura, nos primeiros 5 minutos do dia, e foi direto para o GAX 4, aqui nos 322. Como vocês podem ver, beliscou esse preço, mais um ativo que belisca o preço e tem uma grande reação, e aí realizou forte. Fechou o gap de alta, estava no 0 a 0 aqui, consolidou por volta da abertura aqui. E aí, por volta das 2, o mercado deu uma pernada de alta, buscando de novo o GAC 5. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada nos dados da plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, e entender o que o QQQ pode fazer nos próximos dias. Bom, hoje vai ser um dia muito importante. Logo mais o CPI vai sair. Eu gravei esse vídeo antes do CPI sair. E caso esse dado de inflação americana surpreenda ou para cima, então vindo uma inflação mais aquecida do esperado ou abaixo do esperado, o mercado pode ter uma grande reação. Se vier abaixo do esperado, uma reação positiva. Se vier acima, uma reação negativa. É um dia bem importante. Olhando as pontuações, sazonalidade está levemente positiva, momento está alto, mas não está no máximo, volatilidade está bem baixo, está no mínimo, e a pontuação das opções continua alta. Quer dizer, então, que os compradores estão convictos na continuação de alta do ativo, baseado no posicionamento de opções dos investidores. São pontuações em um cenário construtivo para a continuação de alta.
Condição do gama continua positiva. O que isso quer dizer? Foi o que eu expliquei brevemente no começo do vídeo. Se estamos em condição de gama positivo, o market maker está contra, entre aspas, a movimentação do ativo, trazendo estabilização nos preços. Se o ativo sobe muito, o market maker entra vendido. Agora, olhando as próximas inspirações e entendendo o posicionamento do gama em detalhes em cada strike, então, para o dia 15, que é hoje, nós temos uma concentração de gama bem positiva. A maior concentração, no caso do dia de hoje, é os 560. Chegando lá, o ativo vai ter uma certa resistência, tá? Então, de novo, a não ser que tenha um driver, um motivo para o preço passar desse strike, o ativo vai encontrar dificuldade, porque o market maker vai começar a vender nesse ponto. Para o dia de amanhã, nós temos com destaque uma concentração de gama negativo, aqui por volta dos 553, representado por essa barra vermelha aqui. Os otimistas aqui nos 550 e os mais pessimistas posicionando aqui na parte de baixo, no 553. E para o vencimento mais importante, que é sexta-feira agora, é o PEX do mês de julho, o vencimento mais importante do mês, nós temos um grande suporte aqui de gama positivo por volta dos 555, uma resistência e possivelmente um alvo aqui nos 560. Aí depois disso só nos 565 seria uma próxima grande resistência. Então, pegando todos os dados e resumindo, o mercado mostra que tem potencial para continuar subindo. O CPI de hoje deve vir levemente abaixo do que o esperado ou em linha. E se vier ou abaixo ou em linha, o mercado deve sim continuar subindo. Aí depende da magnitude que vier, mas deve sim continuar subindo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. Se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.